Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Rocha. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos, onde a gente discute alguns dos protocolos mais conhecidos e os menos conhecidos também, que tem como objetivo avaliar a função dos músculos estabilizadores do tronco. Protocolos que é o mais usual, que é o protocolo onde a gente realiza o maior número possível de repetições em 1 minuto, e a gente classifica o nosso sujeito com base a esse número de repetições. Para quem não viu, assista lá o primeiro vídeo, até porque a gente discute alguns conceitos de core com base na ação dos músculos e localização desses músculos, e aí fica mais fácil de entender qual protocolo você vai adotar para avaliar os músculos que lhe interessam, se são os músculos mais profundos, se são os músculos mais superficiais, enfim, vale a pena você dar uma olhadinha no vídeo anterior, tá bom? Dando sequência à nossa série de vídeos, como havia dito, a gente vai discutir o protocolo de Brian McKenzie, que é um treinador esportivo norte-americano, que desenvolveu um protocolo relativamente simples para avaliar o atleta de alta performance. Ele tem como objetivo nesse protocolo avaliar a força de estabilização do complexo quadril, lombar e pélvico. O autor ele avalia de duas formas a força desses músculos. Uma das formas que ele utiliza para avaliar a força é verificar se ele consegue ou não completar o teste proposto. Esse teste a gente já vê já no próximo slide. Ou então a gente consegue também avaliar essa força verificando a evolução desse sujeito no teste. Ou seja, vamos ver quanto tempo ele suporta de teste, aplicamos uma intervenção, no caso aqui o exercício, e após o período de treinamento a gente verifica se ele consegue evoluir no tempo de teste. Essa é uma segunda forma de a gente avaliar a força dos músculos do core. O teste proposto pelo autor requer, a princípio, que o sujeito fique numa posição de prancha por 60 segundos e sem descanso ele evolua para essa variação da prancha alternando um braço por 15 segundos. Depois ele vem para essa variação de prancha alternando o outro braço por 15 segundos, sobe uma perna por 15 segundos, troca a perna, mantém mais 15 segundos, intercala braço e perna por mais 15 segundos, intercala o braço oposto e a perna oposta por mais 15 segundos e volta para a posição de prancha por mais 30 segundos. Então, como vocês podem notar, esse é um teste extremamente difícil e sugerido para atletas de alta performance. E a forma tradicional de a gente classificar o nosso aluno é: o sujeito tem boa força de core, do núcleo. Quem é esse sujeito? É o sujeito que conseguiu completar o teste por completo, tá certo? Sem perder ou comprometer a postura durante o teste. Quem é o sujeito que tem força de núcleo pobre e precisa treinar? É o sujeito que não conseguiu completar o teste. Como eu havia dito, eu posso classificar o meu aluno através também do tempo que ele ficou no primeiro teste. Ou seja, o sujeito ficou 60 segundos, com mais 15, com mais 15, deu 1 minuto e meio de teste. Ele não conseguiu assumir essa postura, porque ele fraquejou, não conseguiu manter a postura. Sendo assim, ele permaneceu sendo testado por 1 minuto e 30. Numa reavaliação, se ele conseguir ficar mais de 1 minuto e 30, ou seja, evoluir nas posturas, ele aumentou a força do core. Essa é uma forma também de a gente conseguir avaliar a força dessa região. Já para alunos de academia, os alunos convencionais de academia, nós temos duas propostas. Uma citada por Niro e Flores, certo? Citado por Matos no livro dele em 2014. Esses autores sugerem que o sujeito fique na posição de prancha o maior tempo possível. Eles avaliaram 200 sujeitos e os tempos que eles ficaram na posição de prancha foram categorizados. E ele deu criação a essa tabela aqui, onde ele classifica tanto as mulheres quanto os homens mediante o tempo que eles conseguem permanecer na posição de prancha. Ou seja, mulheres que ficam menos de 30 segundos na posição de prancha, a classificação é fraca. Homens 50 segundos,
ou menos, classificação fraca. O que seria um valor excelente de força de core? Mulheres mais que 52 segundos e homens com mais de 79 segundos seria classificado como excelente. Uma outra forma de classificar é utilizar o mesmo teste, no entanto, uma outra tabela. Já essa tabela de classificação foi produzida por Strand e colaboradores, onde eles avaliaram 471 sujeitos, onde esses sujeitos foram categorizados também mediante o tempo em segundos que eles ficaram na posição de prancha. O que seria um sujeito com fraqueza na musculatura do core? Homens que ficam menos de 79 segundos ou mulheres que ficam menos de 48 segundos. O que seria uma excelente classificação para a musculatura do core? Homens que ficam mais de 137 segundos e mulheres que ficam mais de 95 segundos. Legal, né? Duas formas de a gente classificar os nossos alunos de academia utilizando um simples teste de prancha. Já a McGill, ele sugere também que a gente avalie a musculatura do core, né, os flexores de coluna e flexores de quadril, através de um teste de força isométrica. Só que esse teste aqui, ele não é na posição de prancha, como vocês podem verificar a imagem. O protocolo sugerido por McGill sugere que o sujeito fique numa posição de decúbito dorsal, com as costas inicialmente apoiadas nesse anteparo, que pode ser uma almofada ou um suporte de 60 graus. Os pés e o quadril ficam flexionados a 90 graus e o braço cruzado sobre o peito. O ideal seria que você fixasse os pés do sujeito na maca e, após esse procedimento, você daria início ao teste. O que você vai fazer no teste? Você vai afastar esse apoio das costas do sujeito. E nesse momento você vai apertar o start do seu cronômetro e vai marcar o tempo que esse sujeito vai ficar nesta posição aqui, ó, nessa posição. À medida que for se instalando um processo de fadiga nessa região, o sujeito tende a encostar novamente no anteparo. Quando esse sujeito encosta no anteparo, você interrompe o teste e marca quanto tempo ele ficou na posição pré-determinada. Os mesmos autores sugerem uma tabela de classificação, né, para sujeitos saudáveis com média de idade de 21 anos, onde os homens apresentam aí como ponto de corte um valor de 136 segundos de postura para o teste, e as mulheres um valor de 134 segundos para o teste. Se seus alunos conseguirem manter a postura por um tempo menor do que esses recomendados, eles apresentam uma força de estabilização de tronco abaixo da média. Acima desses valores, os seus alunos se encontram com uma força de resistência isométrica acima da média. Você pode fazer algumas adaptações no protocolo para substituir aquele apoio para as costas. Uma das adaptações que eu sugiro é que você utilize o flexímetro. Esse equipamento aqui ele vai marcar a posição para você. Ou seja, você consegue posicionar o seu aluno num ângulo de 60 graus. Você vai fixar os pés do sujeito, vai ficar verificando aqui o ângulo. Quando esse sujeito começar a apresentar fadiga na musculatura do core, ele vai sair desse ângulo, vai descer, vai aproximar as costas do colchonete. E aí você para o cronômetro. Uma outra forma é você estender a perna aqui, ó, e deixar uma leve distância entre a sua perna e as costas do sujeito. Dessa forma você consegue perceber o momento exato que ele começa a falhar com a força da musculatura do core. Nesse momento, as costas do sujeito vão encostar na sua perna e você vai parar o cronômetro. Independente se você utiliza o protocolo A ou o protocolo B, você vai utilizar esses valores aqui, ó, como referência, como ponto de corte, para saber se o seu aluno está abaixo da média ou acima da média com relação à força isométrica dos músculos do core. Pois bem, espero que vocês tenham gostado desses vídeos e sugiro que vocês me adicionem nas redes sociais, no Facebook, assine meu canal do YouTube, no Instagram, porque lá eu divulgo
outros materiais como vídeos, palestras, artigos, que com certeza vai ajudar você em algum momento da sua atuação profissional. Um grande abraço e até o próximo.